mais versátil, portanto podem sair à noite, como durante o dia, como é óbvio se quiserem. E ele foi assim um pouco inspirado no pôr do sol, com o amarelo e cor-de-rosa. E pronto. Então, já sabem, se gostarem do vídeo, deixem um like e subscrevam no canal lá em baixo. E não se esqueçam também de carregar no sininho para não perder nenhum vídeo que eu ponha. E sigam também no Insta, que eu vou deixar aqui. E pronto, acho que é tudo, vamos para o vídeo. Então, em primeiro lugar comecei a pentear as sobrancelhas e logo de seguida passei para primer. Para primer vou utilizar o mesmo do costume, o corretor da Catrice Liquid Camouflage e este é na cor 005. Logo de seguida peguei na minha Beauty Blender umedecida e simplesmente esfumei tudo muito bem. E depois peguei no pó da RCMA o No Color Powder e simplesmente selei tudo muito bem. Com a cor 19 das sombras da Kiko e com o pincel de esfumar, simplesmente utilizei isso como cor de transição no côncavo dela. Com estas sombras, embora elas sejam muito boas e tenham muita pigmentação, elas não duram muito. Por isso que eu gosto de fazer com elas é simplesmente, em vez de ir logo com muito produto de uma só vez, construir o produto, ou seja, por camadas. E eu sinto que dessa maneira o produto fica muito mais bonito, esfumado e também dura mais. E depois peguei na minha paleta da Too Faced da Sweet Peach e na cor Summer Yum, no pincel mais denso, mas continuamente fofinho, e simplesmente pus isso no canto externo dela e sempre a esfumar com um pouco de amarelo. Depois disto é simplesmente construir esta cor e o amarelo à vossa intensidade e como eu sempre a retocar um pouco o amarelo porque ele pode meio que desaparecer com este castanho e depois vocês vão retocando até ficar como vocês desejarem. Logo de seguida fui com um pincel achatado e com a cor Bellini e este pincel estava umedecido com Fix Plus e simplesmente pus na pálpebra móvel dela. E depois fui mais uma vez com um pincel 224 da Zoeva e a cor Delectable e um pouco de Summer Yum e simplesmente defini um pouco mais o côncavo para realmente termos aquele efeito super bonito de côncavo definido. E depois de seguida fui com mais uma camada da cor Bellini porque eu realmente queria assim um efeito super metálico porque como este look era inspirado no pôr do sol eu queria assim um pouco, a ideia daquilo era o sol e brilhava muito. Este foi o look de olhos, eu tenho de admitir, eu gosto mesmo muito, muito dele. Passando para a cara, eu vou usar como primer o Professional da Benefit e simplesmente vou utilizar isso na zona das bochechas, um pouco no nariz, na testa e também vou usar o resto que me sobrar nos dedos para espalhar na zona de baixo dos olhos. Como base vou utilizar a base dela, que é a HD Liquid Coverage da Catrice, na cor 040. E simplesmente vou aplicar algumas gotas pela cara e como eu não sabia muito bem a cobertura que ela dava, eu preferi começar com poucas gotas e depois se realmente fosse preciso mais, eu adicionava, quer dizer, que vai acontecer isso mais tarde. E como eu vou ter a utilizar a técnica que eu adoro para base, que é simplesmente rolar a vossa Beauty Blender na cara, porque dá-vos um efeito muito natural e dá-vos na mesma cobertura se a base estiver como é óbvio. E agora, como vocês vão ver, eu simplesmente tive a adicionar um pouco mais, porque eu senti que a zona das bochechas estava um pouco vermelha. E esta foi a primeira vez que eu estive a brincar entre aspas, não é, com esta base. Eu tenho de admitir, ela é mesmo muito bonita, dá-vos uma boa cobertura e realmente deixa-vos a pele muito bonita. Depois para o corretor vou utilizar o mesmo do costume, que é o Maybelline no Fit Me na cor 20 e o Catrice Liquid Camouflage na cor 005. E vou pôr debaixo dos olhos, no nariz, na testa, no arco do cupido, no queixo e debaixo das bochechas para realmente ajudar mais tarde no contorno. Depois peguei na minha lata de Fix Plus e simplesmente passei-lhe um bocado pela cara porque eu realmente queria assim um look luminoso e também queria que isto fosse mais fácil de espalhar. Não que seja difícil, mas realmente queria aquele look luminoso. E como vocês já sabem, eu deixo sempre os olhos para o último, porque assim consigo obter a máxima de cobertura. Depois fui com o pó da RCMA mais uma vez e simplesmente selei o olho de baixo, a parte do olho dela. E depois fui com um pincel maior para realmente ter a certeza que ficava tudo no sítio e repeti como é óbvio, mesmo do outro lado. Logo de seguida fui com um corretor da Wet n Wild Photo Focus e simplesmente pus-lhe em algumas borbulhas que ela tinha, não que tivesse muitas, mas eu realmente queria ter a certeza que este look ficava lindíssimo. E depois com o mesmo pincel pus-lhe o pó pela cara toda, o mesmo da RCMA. Depois fiz-lhe um pouco de baking no nariz, na ponta do nariz, à volta do nariz e também pus-lhe um pouco na testa. E como eu depois também lhe pus na zona onde nós sorrimos, porque ela tinha um bocado já a acontecer e eu não estava a gostar. Para bronzer vou usar o mesmo do costume, que é o daqui, que eu adoro este bronzer. E simplesmente vou utilizar a técnica que é vocês darem umas batidinhas e depois realmente esfumar.
E também eu lhe pus tipo um resto debaixo do olho porque ela tinha o corretor um pouco claro demais. E depois para contorno vou utilizar o quê? Paleta da NYX, como é óbvio que eu uso sempre. E eu sei que o contorno aqui em câmera ficou assim um pouco excessivo, mas acreditem que na vida real ele estava perfeito. E depois como eu vou utilizar a técnica de fazer um pouco de baking em baixo para realmente definir o contorno e vou fazer o mesmo do outro lado. E depois também vou-lhe fazer um pouco de baking dos lados do nariz. Passando um pouco, retirei-lhe o baking todo da cara, começar por baixo das bochechas e como vocês podem ver, aquilo realmente está um look super definido. Agora passando para a parte de baixo dos olhos, eu peguei na cor amarela, que é a 19 da Kiko, e simplesmente pus isso com uma cor de transição, e depois com um pincel mais achatado e mais, tipo, mesmo fininho, simplesmente utilizei a cor Summer Yum da paleta Sweet Peach da Too Faced, mesmo junto à linha da pestana para realmente dar um look lindíssimo e também para combinar um pouco o que fiz em cima e depois repeti exatamente igual no outro lado. Depois simplesmente tirei-lhe o baking que estava a fazer no nariz e o resto da cara, como é óbvio, e mais uma vez fui com um Fix Plus porque eu realmente queria lhe dar aquele look luminoso e tipo nada de pó na cara. E depois fui com a minha Powder Puff e simplesmente pressionei o Fix Plus na pele dela para dar um efeito super lindo. Depois fui com o iluminador da Becca, ou na cor Opal, e depois logo a seguir pus o iluminador da Makeup Revolution na cor Golden Lights e simplesmente esta combinação é perfeita para a cor pele dela, porque ela tinha assim a pele já um pouco morena, então o Opal dava-lhe aquele brilho tipo, lindíssimo já, e este simplesmente depois deu aquele tipo, eu adorei esta combinação de iluminadores. Este iluminador definitivamente tem sido um dos meus favoritos, mas pronto, eu já estou a sair fora do caminho. E depois, mais uma vez, fico o Fix Plus e com a Powder Puff para lhe dar um efeito super, super lindo à pele e luminoso, como é óbvio, sempre. Depois peguei num batom da Kiko na cor 01, isto era uma coleção antiga, e de um lápis de lábios também da Kiko na cor 703 e simplesmente utilizei isso nos lábios dela. E depois de fora de câmara pusemos pestanas, máscara e o look ficou completo. Eu tenho de admitir, eu adoro este look. Porque eu já há muito tempo queria fazer assim um look mais... Isto não é bem colorido, mas tem aquele amarelo e rosa. E eu simplesmente adoro. I've been thinking about you. Yeah, I've been missing you. What the hell are you? Oh, when I need you, I can still hear your voice. I ain't got no choice, 'cause I'm here all alone. I know I can't wait till you get... Espero que tenham gostado. Se gostaram, também mesmo do que gostou. Deixem um like e subscrevam também no canal lá em baixo. E como é óbvio, sigam no Insta. E pronto, acho que é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo.